Deixa eu aumentar o som aqui, porque tem uma notícia que está na capa do UOL e que eu acho que vai alterar até negociações de contratação do Rodrigo Bocardi. Agora que saiu essa notícia, que é do Daniel Castro, né, famoso jornalista de televisão que trabalhou anos na Folha, depois criou a empresa dele, o site Notícias da TV, que hoje está hospedado dentro do UOL. Ele acabou de postar, vou até, se alguém quiser, está na capa do UOL agora, dizendo, porque muita gente achava que o Rodrigo Bocardi era PJ. Eu desconfiava que ele era CLT, e eu achei que ele foi demitido por justa causa. Aí falei com uns amigos, tá, uns colegas, não, é PJ. Daniel Castro apurou, ele era CLT, foi demitido por justa causa, ou seja, não vai receber nada. Como receberam outras pessoas, o Doni Denucci, quando saiu, o Naves, quando saiu, receberam a bolada, porque imagina, você trabalhar 25 anos e receber indenização, então, só que ele não vai receber nada, porque ele era CLT e foi demitido por justa causa. E a matéria do Daniel Castro diz que essa decisão, que foi uma coisa extrema da Globo, né? A Globo não costuma fazer isso, ainda mais com um cara que era folguista do Bonner no principal produto jornalístico da casa, que é o Jornal Nacional. Então você faz uma ideia que para fazer uma coisa dessa tem que ter motivo, tem que ter assim, tipo, grande motivo. Não é por qualquer coisa que a Globo faria isso. E aí, ele diz que, está escrito na matéria, eu vou ler o que o Daniel Castro publicou, dizendo que o Comitê de Auditoria e Compliance e sua Comissão de Ética e Conduta analisaram uma denúncia muito grave apresentada contra o ex-apresentador do Bom Dia São Paulo. Bocardi, estou lendo, tá? Foi acusado de cobrar de empresas de ônibus, coleta de lixo e de obras públicas para não criticá-las no ar. Ele nega e prepara para processar a Globo. Então, pesado. Pesado, né? Porque ele disse que vai processar a Globo, ele disse numa live que a consciência dele estava tranquila, mas se houve uma apuração e optaram pela demissão por justa causa, alguma coisa eles apuraram, né? Então essa denúncia realmente é muito séria e foi por causa dessa denúncia que ele foi afastado. Agora diz que essa denúncia envolve um segundo jornalista cujo nome não vai ser exposto, diz o Daniel Castro, por falta de provas. E que esse outro jornalista é dono de uma agência de RP, de relações públicas, que trabalha com partidos políticos. Isso é uma coisa que tinha aparecido já antes, que o Rodrigo Bocardi trabalharia junto com um jornalista que tem uma empresa de RP ou de marketing político, que inclusive deram o nome do partido político quando começou essa história. E esse jornalista, esse profissional cujo nome não vai ser publicado, que é dono dessa agência de RP, trabalha para empresas que prestam serviços para governos. Então diz que é um cara muito experiente, muito bem sucedido, gestor de crises. Quando existe uma acusação, por exemplo, de um vereador que tem ligação com crime organizado, ele é o cara que trabalha nessa intermediação de gestão de crise. Então, a coisa é bem séria. Leia a matéria, eu recomendo, tem chamada na capa do UOL, do Daniel Castro, tá lá? Então você vai ver que não fala o nome desse jornalista que está junto nessa denúncia aí, que faz parte dessa denúncia, que ele seria o operador de um esquema
que cobraria cifras milionárias de empresários para que as empresas desses empresários, não fossem alvos das broncas que o Rodrigo Bocardi disparava no Bom Dia São Paulo. E ele diz também na matéria que o Bocardi tem 3 empresas que prestavam serviços de comunicação institucional e fazia media training, mas diz que até aí a Globo sabia e tolerada. Media training é quando você pega uma pessoa e você treina ela com jornalistas, como se fosse assim, emulando perguntas que os jornalistas fariam para ele aprender a se sair bem em entrevistas ao vivo, quando vai na TV e tal. Então a gente faz um media training com o cara paga para ele não ser pego assim, não saber responder com perguntas capciosas e tal. Então diz que a Globo tolerava essa parte de que o Bocardi tinha empresas que faziam media training com empresários. Agora, o que está sendo dito aqui na matéria do Daniel Castro é realmente muito sério. Porque essa atividade, eu não estou dizendo, não tenho nada a ver com isso, eu estou lendo para você. E estou definindo na língua portuguesa. Essa atividade, quando você cobra dinheiro de uma pessoa para não falar mal dela no ar ou alguma coisa, isso tem nome, tá? Isso tem uma palavra que define. E isso é seríssimo, seríssimo. Então, o Bocardi diz na matéria também, é tudo do Daniel Castro, que fez essa apuração, que o Bocardi não tem mais dado entrevista por orientação de seus advogados, mas que ele estaria indignado, né, diante dessa acusação de que ele cobraria um seguro. É a palavra que está entre aspas, eu faço air quotes aqui, para não falar mal de políticos e empresas, né? Ele diz que ele sempre foi muito crítico, que ele nunca poupou ninguém, que ele sempre... Bom, mas aqui eu vou fazer um raciocínio de lógica, porque o meu negócio é o argumento. Não sou contratante dele, não estou apurando o caso, não tenho nada a ver com isso, mas... Olha o argumento. Se eu critico pessoas no ar, você está vendo eu criticar pessoas do ar. Agora, como que isso não prova que as pessoas que eu não critiquei no ar, né, que eu não estou criticando no ar, não tenham se ligado a mim de alguma forma para que eu não as criticasse. E diz que quando ele foi chamado pelo compliance e ele ouviu a acusação, ele falou, é só você ver no ar. Não, esse argumento não tem lógica. A lógica é, como dizer, se eu agora estou falando sobre uma pessoa nesta live, posso falar mal de uma pessoa nessa live, isso não prova que todas as outras pessoas das quais eu não estou falando mal não tenho me pagado para eu não falar mal. Porque se elas não estão no ar, eu não estou criticando no ar, você não sabe se elas simplesmente... Eu não estou falando... Então tá aqui, ó. Não estou falando mal desse produto. Não estou falando mal. Estava nem mostrando. Agora, esse produto não está no ar porque eu não tenho nada para falar de mal dele, eu realmente acho ele excelente, e acho mesmo. Ou ele não está no ar na minha crítica porque alguém me pagou para eu não falar. Não tem como saber se não está no ar, não tem que saber por que eu não falei. A gente só pode argumentar sobre o que eu falei. Não tem como provar nada sobre o que eu não disse. Mas as pessoas, em geral, cobram isso. Elas falam, me admira, você não está falando disso, está falando do preço do café e não está falando do preço do feijão. Ou não está falando do preço de quem comia osso no outro governo. Entende? Então, todo mundo que critica alguém, critica e você pode ver que está no ar. Agora, isso não prova nada. Isso não quer dizer que ele critique todo mundo licitamente e que as pessoas que ele não criticou porque não tinha nenhum motivo. Então, o argumento é falho em termos de lógica, né? Então,
diz que quando ele foi confrontado por uma funcionária do compliance, ele falou, é só você olhar no ar. Olha lá no ar quanta gente eu já critiquei. De novo, o argumento é errado, o argumento ele é falho em termos de lógica. Isso não serve para nada. O fato de eu criticar A, B, C não quer dizer que eu deixei de criticar D, E, F por razões lícitas ou ilícitas, não tem como saber. Então, né? Então isso é a primeira coisa, vai dar muito desdobramento, porque ele já tinha dado a entender que ele, falando de si na terceira pessoa, que já ele estaria de volta no ar. Por quê? Porque ele teria recebido convites e estava negociando. Agora, precisa ver como vão andar essas negociações. Porque diante de uma acusação deste nível, definido por uma palavra gravíssima, quem for contratá-lo agora, se alguma emissora for contratá-lo, isso vai pegar muito mal para o contratante, né? Então, a partir daqui, eu acho que vai ter uma batalha jurídica entre ele e a Globo e tudo que orbita em volta, porque o caso é muito sério para quem é jornalista. Né? O jornalismo é baseado em credibilidade, em ética, em conduta, em confiança. Então, é isso, né? Então, o Notícias da TV disse que este gestor de crises negou que ele tenha tido qualquer outra relação com o Bocardi que não fosse de assessor de imprensa e apresentador. Eu não sei quem é essa segunda pessoa. Eu até pesquisei para saber, mas não tinha notícias recentes, porque o Léo Dias tinha dado qual era o nome do partido, tinha dito, não disse o nome, mas disse que era o marqueteiro de tal. Verônica, está escrito, é o nome da live, não está escrito, não saiu o nome da live, de quem eu estou falando, Rodrigo Bocardi, que foi demitido da Globo. Eu achei que eu tinha colocado no nome, será que não saiu do título? Me avisem, por favor. Então, quem está negociando com ele agora, ao ler esta notícia que saiu há pouco tempo, saiu esta tarde, acho que saiu, deixa eu ver o horário que ele assinou aqui, ele publicou 12h50 e ele atualizou às 2h50. São 4h50 agora, então faz 2 horas que essa notícia foi atualizada. Então ela é recente, estou fazendo uma live em cima da notícia que foi publicada no Notícias da TV, do UOL, assinado pelo dono do portal, dono do site Notícias da TV, que é o Daniel Castro. Então, ele publicou 12h50 e atualizou às 14h50, exatamente 2 horas, é que eu estou falando aqui nesta live, né? Então, realmente, se a Globo tolerava que ele fizesse media training, que ele pudesse fazer isso, mas demitiu por justa causa Rodrigo Bocardi, é porque realmente alguma coisa de séria eles apuraram, né? Então, eu acho que vale a pena você ler e entender. Aqui diz que, fala de outras demissões também na matéria, né? Que quando o Doni Denunci foi demitido, ele prestava serviço e ele negociava um contrato com outras empresas, tinha violado o código de ética e tal. Mas são casos diferentes, porque o Daniel diz que quando a Globo demitiu o Doni, o Denúncio, e demitiu o Naves, o Mauro Naves, o diretor de jornalismo da época, o Ali Kamel, ele anunciou, fez um texto, avisou, fez um texto de despedida, anunciou o desligamento e tal. Não teve nota de pesar, não teve tchau, não teve, foi súbito. Foi justa causa, demissão súbita do Bocardi. Ele ficou chocado, ele ficou surpreso. Então, Thiago Silva falou que existe um esforço de puxão de tapete na Globo. Eu ouvi isso também, Thiago. Eu apurei muita coisa com muita gente, discuti isso em muitos grupos, com muitos colegas, com muitos jornalistas. Então, teve
muita coisa que foi levantada, muitas suposições, muita gente que acha que foi puxada de tapete porque tinha interesse. É difícil você saber no plano pessoal. O que está publicado aqui, na matéria do Daniel Castro, é uma coisa assim, qual foi a acusação que motivou o desligamento súbito por parte dele pela Globo, né? Então, é isso que eu estou comentando aqui, né? Eu, particularmente, como espectadora, nunca gostei do trabalho do Rodrigo Bocardi. Aqui na minha casa tirava muito sarro de mim, porque eu ficava, toda vez que eu ouvia ele na rádio falando aquela bobagem de 14h14, hora dobrada, que assim, o que tem a ver isso com jornalismo? Bobagem, eu que abrir um portal, mas isso é uma implicância minha boba. Mas eu nunca gostei, eu acho que ele não fala bem, não tem uma boa oratória. No rádio, eu nunca assisti na TV. No rádio, ele não consegue seguir um raciocínio e falar uma frase com começo, meio e fim, como se ele não soubesse onde ele vai chegar. Ele fala, vai e volta, repete informação. Nunca ouvi, olha, eu ouvia todo dia, nesse horário, eu sempre estava ouvindo a CBN. Então, quando ele entrava na CBN, mesmo quando ele entrava com a Carolina Moran, gosto muito da Carolina Moran, ou no horário com a Vera Magalhães, gosto muito da Vera Magalhães. Nunca ouvi ele falar uma coisa nova, interessante, uma ideia original. Aliás, isso é o meu critério. Tem muita gente que eu também não entendo como é que fica famosa, porque a pessoa não fala uma coisa original. Então, eu acho que talvez a originalidade não seja um quesito necessário na opinião das pessoas, porque se elas gostam, e azar meu, eu que lute, né? Então, eu não acho que ele tem uma boa oratória, não acho que ele domine a comunicação, eu acho que ele tem essa vantagem de ser um homem branco, hétero, no jornalismo, bem arrumadinho, assim, e tal, que é o que muita gente gosta. Ele é bem apessoado, as pessoas acham que ser bem apessoado vale mais. Então, você pode ver, quando se for um jornalista ou uma jornalista que foge de um certo padrão, aí, porque o cabelo é feio, porque não sei o que, a pessoa é isso. Muita gente critica quem está no ar na TV, porque não corresponde a um padrão de expectativa de um certo, sabe, de um nicho dominante, né? Então a pessoa acha que se enquadra nisso, tá bom, mas eu acho que ele fala muito mal. Ele comunica mal, para mim, pro meu gosto, né? Muita gente, exatamente, Angela Castro, muitos colegas falam de que ele é soberbo, que ele é arrogante, que ele destrata pessoas. Eu nunca convivi com ele para falar isso. Eu só posso falar as minhas impressões, mas eu nunca gostei da entrega dele. Assim, no rádio, então, como eu falei, na TV, raramente assisti. Se vi uma vez, foi muito. Não é um horário onde eu nem ligo televisão, nem assisto muita TV. Mas a gente vê algumas coisas na internet, mas não sou uma espectadora. Mas no rádio eu ouvia sempre. E criticava sempre, porque eu achava muito ruim no rádio. Que é uma coisa também particular. Muita gente que é boa na TV é ruim no rádio, porque a TV tem um apoio visual, né? E o rádio é só no gogó. E se você é ruim de fala, se você é ruim de oratória, se você é ruim de comunicação, de raciocínio, se você não tem uma construção fluida, se você não tem prosódia, se você não tem gramática, você vai ser ruim de rádio. Porque a conversa não flui, entendeu? Então, é isso. Então, esse era o primeiro assunto. Recomendo que você leia a matéria do Daniel Castro. Tem chamada no UOL. Tá lá, você vai ler tudo e, como a gente diz, tire suas conclusões a respeito do que está lá. Então, essa era a primeira coisa que eu vim fazer, um update. A segunda coisa que eu vim fazer um update é a coluna de ontem que eu escrevi, que eu escrevo toda terça e quinta na Folha Online, no F5, falando da Bianca, mulher do Kanye West, né? E dizendo, porque eu tinha falado que eu achei muito estranho, né? Que ela não parecia assim, eu falei que então, talvez ela fosse a da Bianca Censori, que eu achava muito estranho que ela tava com não expressou nenhuma emoção naquela performance que ela fez, que aquela performance estava muito evidente que tinha sido combinada, porque ele parou assim todo de preto, ela virou e tirou o casaco, não parecia que ela estava muito feliz. E hoje também saiu uma matéria que inclusive está no Google Gloss,
e também está em vários outros lugares dizendo que um amigo dele teria contado que ela não queria fazer essa performance, que praticamente o Kanye convenceu, barra interrogação, obrigou, não se sabe. Eu escrevi na coluna que o Daily Mail, o tabloide inglês, é um tabloide, não sei se dá para confiar, mas que o Daily Mail publicou que ela vive sobre uma série de regras que ele impõe a ela. Regras do que ela deve vestir, regras do que ela tem que comer, regras de que ela tem que fazer exercício. E aí eu falei até um cara que, nossa, um cara que já fez 573 comentários e sempre comenta uma coisa ruim em todo lugar, na Folha, no UOL, na minha coluna. Mas eu escrevi que se fosse uma coisa consensual, se fosse uma coisa acordada entre eles são adultos e tem a relação que eles tiverem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas diz um amigo dele que ela não queria aparecer. Já vou responder, Otto Segue. Por que ela apareceu pelada para fazer essa performance? Diz ele que diz um amigo dele que ele queria fazer uma nova versão da capa do álbum Vulture One. Que nessa capa do álbum Vulture tem ele, tem ela de costas, de vestido, tem ela de costas nua, tem ela, e que ele queria fazer uma nova versão dessa capa do disco Vulture One. Não sei porque não acompanho o trabalho dele, mas fui lá, olhei e realmente tem lá na Last FM, tem lá essas capas Vultures One e tem ele tudo de preto, ela de costas nua. Então pode ser que, não sei. Só sei que este amigo dele teria dito que ela não queria fazer isso, mas fez porque ele a convenceu de fazer. Não sei, estou vendendo peixe que eu comprei. E só para encerrar a live, porque não vou ficar aqui para sempre, tem que escrever a coluna de amanhã, inclusive, né? Estou aqui trabalhando nisso. Mas que a terceira pauta que estou enrolando aqui, a terceira pauta que eu tinha separado é que se eu tivesse um botão, eu queria um botão na internet para clicar e nunca mais aparecer nenhuma notícia sobre Jojo Todinho. Primeiro que eu não aguento mais, assim, que bom se ela acha que ela emagreceu por saúde e tal, ótimo. Mas, gente, a gente tem que acompanhar a perda de 70 quilos, um por um, todo dia tem que ter notícia dela nas redes em todo lugar. Parece que sim, todo dia tem notícia da Andressa Urach, que é a melhor assessoria de imprensa do mundo, deveria dar um prêmio para essa assessoria, porque todo dia é tipo aquela plaquinha. Estamos há 0 dias sem notícias de Andressa Urach, nosso recorde é 0 dias. Todo dia tem, então deve ser a melhor assessoria de imprensa. E a Jojo Todinho falando, porque o Bolsonaro é meu presidente, não sei o quê, e querendo fazer campanha contra o preço do café, enfim. Ela é declaradamente uma mulher de direita, ela fala o que ela quer. Eu só gostaria de não ter que cruzar com essas informações, porém não há nada que eu possa fazer, as informações aparecem mesmo aí. Enfim, a gente tem que conviver com a realidade. Exatamente, Ed, eu adoraria silenciar as mesmas pessoas que você. Nicolas Ferreira, Jojo Todinho, adoraria silenciar. Eu queria ter um botão silenciador assim, no mundo, na internet inteira, sabe? Se tivesse... tem gente que fala, eu queria silenciar você. Ótimo, então torça por esse botão. Se não gostou, você me silencia. Não ouvi ainda, Gabriel, mas sou fã da Lady Gaga, tá bom? Então, era isso, eram esses os updates, e sempre que eu puder, eu vou vir aqui e atualizar, tá bom? E sempre que eu puder também, eu vou limpar as minhas lives de pessoas que vêm aqui me xingar, chamar de velha. Eu só posso desejar para você, Samuel, que você nunca chegue à velhice. Deus há de saber o que fazer, então. Se você acha que ser velho é a pior coisa que pode acontecer, você acaba de fazer um pedido para Deus e para o universo de que você não vai chegar na velhice. Como dizem os chineses, cuidado com seus desejos, porque seus desejos podem acontecer e se realizar de uma maneira inesperada. Então, é isso.
tá bom? Obrigada. Um beijo a todo mundo que quer viver bastante e sabe que se viver bastante, um dia vai envelhecer. Para quem não quer envelhecer, você sabe qual é a outra opção, tá bom? Um beijo.